Oi gente, estamos aqui de novo para mais um vídeo. A lesão, como já falei em vários vídeos, ela afeta toda a família. Ela não acontece só na pessoa que sofreu a lesão. Ela afeta pai, mãe, esposa, marido, filho. E hoje eu trouxe aqui a Tati, que ela é esposa do Lucas. O Lucas, a gente já fez um vídeo com ele, onde ele contou como que foi toda a sensação dele, como foi a história dele na visão dele de paciente. E agora a gente vai falar com o familiar, que é a esposa dele, que eu acho que tem muito a acrescentar para vocês. Tati, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo de coração. Fala um pouco sobre o acidente do Lucas pra gente. Primeiro eu quero agradecer. Querida é você, Agi. Obrigada. Foi assim Obrigada. uma sorte na vida ter encontrado vocês, né? Ter encontrado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas eu agradeço muito o convite, né? Pra estar aqui. A gente que te agradece muito, muito. O acidente do Lucas, né? Na verdade, foi em Laranjeiras do Sul, no Paraná. Ele estava indo trabalhar. Ele é professor universitário, né? Estava indo trabalhar na Federal Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, e aí ele teve um capotamento. Tá. Nesse capotamento ele teve um AVC, uma espécie de um AVC isquêmico, porque ele teve uma dissecção de carótida, ele teve traumatismo crânioencefálico, ele teve politrauma, então fraturou vértebra, acetábulo, escápula. E Laranjeiras do Sul era um lugar sem muitos recursos em saúde, então ele foi transferido para Guarapuava, que era a cidade um pouco maior próxima. Eu queria destacar o papel do SUS, né, porque se hoje o Lucas está vivo foi por conta do Sistema Único de Saúde, né, que foi responsável pela transferência para Guarapuava e depois para São Paulo. Porque em Guarapuava não havia também muita condição de atender um caso da complexidade do Lucas, né, então ele acabou sendo transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Foi por onde ele passou por uma neurocirurgia para drenagem de um higroma subdural. E ele ficou internado no Hospital das Clínicas e saiu ainda com acompanhamento no Hospital das Clínicas, mas também com suporte do Luci Montoro, que é o Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas, né? E também com várias profissionais particulares, né? Porque a gente sabe que por mais maravilhoso que seja o SUS e a gente tem que valorizar, a gente sabe que o SUS é sobrecarregado, teve um sucateamento importante, né? Então a gente precisou entrar com várias terapias particulares. E a princípio, né, Fê, a gente só quer que a pessoa sobreviva, né? Eu acho que eu já destaquei isso no simpósio, né? Mas a gente quer que a pessoa sobreviva, porque era um quadro muito dramático. Eu tinha acabado de chegar em Laranjeiras do Sul, porque eu sou professora também universitária em Alfenas, Minas Gerais, na Universidade Federal de lá. E aí eu pedi uma licença não remunerada para acompanhar o Lucas em Laranjeiras do Sul. E aí fazia muito pouco tempo que a gente estava lá, eu não conhecia ninguém, né? A minha filha mais velha, a Yara, tinha 6 anos. A minha mais nova, a Jade, tinha 1 ano, na época do acidente, né? Que foi em 2018. E eu não tinha suporte nenhum, eu não conhecia ninguém. E aí foi muito importante assim, o papel das colegas e dos colegas do Lucas da Universidade Federal Fronteira Sul, que me deram suporte, e o suporte fundamental da minha família. Minha mãe, então, naquele momento, se deslocou até Laranjeiras, né, para poder me dar um suporte, para ficar com as minhas filhas, porque eu ficava praticamente o tempo inteiro no hospital, né. E depois, na chegada em São Paulo, no Hospital das Clínicas, eu destaco também o papel das amigas e dos amigos do Lucas, que fizeram, assim, de tudo para acompanhar
durante o tempo de internação. Eu digo que se isso não é fosse... muito bom, né? Poder exato. contar com as pessoas, isso é né? fundamental. Porque rede de apoio é tudo, é né? tudo. Porque foi o que você falou. Quando acontece uma lesão encefálica, ela atravessa a família toda. Atravessa toda a família. Né? Todo mundo sofre muito. Exato. E desorganiza tudo, né? Desorganiza tudo, tira tudo de lugar. O acidente aconteceu, eu já estava casada com o Lucas há 10 anos e já tinha as 2 filhas. E aí muda, os papéis são todos modificados, né? O trauma atravessa todo mundo. Então, a princípio, a minha filha mais velha, Yara, parou de falar. Né? Então, a Jade, eu ainda estava amamentando. Bebê, né? Era bebê de tudo, né? Então, elas não entendiam muito o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, elas entendiam um pouco que era muito grave, né? Que ele corria risco de morrer. Quando ele estava internado, ele teve ainda por cima um quadro séptico, então quase morreu, né? Então foi muito difícil, assim. E aí eu precisei de todas essas pessoas, porque por mais que a gente tenha alguma rede de apoio, o caminho de quem cuida é muito solitário. Você falou tudo. Né? E aí a gente também tem que pensar quem cuida de quem cuida. A gente tem até estudo científico, né, que a maioria é mãe, irmã, esposa. Claro que tem exceções, claro, mas a maior parte das vezes é um cuidado que é feminino, né? É um cuidado que é invisível. Super. Né? Invisibilizado. Então, a princípio a gente só queria que ele sobrevivesse. E aí depois é que a gente vai ver os desdobramentos das sequelas todas que ficaram com a lesão encefálica. Que é uma outra fase longa e também difícil, né? Exato, porque o Lucas tinha muita dificuldade de perceber a própria condição. Muito comum com a maioria das pessoas, importante você falar isso. Exato, ele achava que ele podia voltar no dia seguinte. Imagina, uma pessoa que construiu toda uma carreira, fez mestrado, fez doutorado, fez bacharelado, licenciatura, tudo em química, construiu toda uma trajetória profissional, que tinha entrado numa universidade pública, que era o que ele queria, e aí de repente se vê com a trajetória interrompida, né? E às vezes a pessoa quer voltar e aí pode estragar tudo, né? Isso acontece muito. Pessoa que trabalha numa empresa, ela não entende que ela precisa de um tratamento, que ela precisa de um tempo. Ela quer voltar porque ela quer voltar e aí ela volta, às vezes, para a empresa e depois é despedido e aí gera um monte de problema emocional e de autoestima. E de depressão, né? Alterações muito profundas e desproporcionais de comportamento. Sim. Tão rompantes, né? Agressividade. Imagina, era uma pessoa extremamente paciente, né? Com as filhas. Com todas as pessoas, mas assim, tinha uma relação muito harmoniosa com as filhas. Positiva, alegre, né? Exato, uma pessoa muito pra cima, né? E de repente a gente viu um Lucas completamente diferente. Um Lucas em profundo luto pela perda da identidade. E aí as filhas também sentiram demais, né? Porque os rompantes no começo são muito frequentes, né? Então, a explosividade, a irritabilidade, com coisas que aparentemente são irrelevantes, né? Então, barulho, bagunça, o mesmo cor. Ele teve? Teve, assim, por exemplo, muito estímulo visual, deixava ele completamente desorganizado, irritado, né? E a gente, imagina, né? Um casamento que procurou sempre, eu quando me casei com o Lucas, sempre acreditei numa relação de equidade, uma relação de muita colaboração, de muita parceria. Sim. E de repente me vi nesse lugar de cuidadora. Então a gente tem que ressignificar todos esses papéis. Sim.
né? Tentar sair desse lugar de cuidadora. O acidente já faz 5 anos, então tentar sair um pouco desse lugar de cuidadora e reassumir o meu papel de esposa. Isso. Ele sair um pouco desse lugar também de ser cuidado e assumir a responsabilidade no cuidado com as filhas, né? Que é um processo muito difícil. Eu nem imagino, Tati. O Lucas teve várias sequelas, não só de comportamento, mas como ele teve uma lesão axonal difusa, quer dizer, no cérebro todo, mas também uma lesão frontal, ele tem muita dificuldade de controle mesmo, então come muito, tem problemas muitas vezes de querer continuar usando medicações que já foram retiradas da terapia. Isso eu achei interessante quando você disse no simpósio. Eu já vi ao contrário, a pessoa falar, não, eu não vou tomar nada, eu não vou tomar nada, eu não quero tomar nada. Mas aconteceu as duas coisas. Ah, tá. É muito comum as pessoas no início ter uma fase de confusão mental, falar coisa sem nexo, não falar coisa com coisa, e isso assusta muito a família. O Lucas também passou por essa fase no início? Passou e foi muito difícil, principalmente para as meninas, né? Principalmente para a Yara, que tinha 6 anos. Ele tinha muita confusão mental, ele não sabia onde ele estava. Ele ficou muito afásico, então ele não conseguia nomear coisas simples, como óculos, caneta, copo, ele não conseguia nomear. Ele falava coisas muito aleatórias, assim, que não faziam sentido, não faziam sentido, nem parte do contexto. Algumas sequelas elas permanecem, né? Então a confusão mental em si e essa dificuldade de nomear as coisas, ela diminuiu demais com a terapia, com a reabilitação, tanto com neuropsicóloga quanto com fonoaudióloga. Os rompantes também diminuiu muito com a medicação, né? Porque a princípio o Lucas não queria tomar medicação nenhuma. Ele jogava fora, ele escondia, ele jogava no vaso. E aí depois, quando ele entendeu que a gente, né, toda a equipe conversou bastante com ele, que a medicação seria essencial para a oscilação do humor, ele começou a tomar medicação. Tem alguns problemas que ainda permanecem, como esses de querer continuar tomando uma coisa que já foi retirada da terapia, como eu mencionei. E algumas sequelas também dessa... Não é mais confusão mental. Não é mais confusão mas mental. Uma dificuldade de leitura social, muitas vezes, né? Então, quando eu falo de ressignificar as relações, inclusive na forma como a gente se comunica com a pessoa, né? Porque ele tem dificuldade de entender se você tá bravo ou não. E ele também às vezes faz algumas colocações inapropriadas, né? E eu tenho muito receio, né, como familiar, porque às vezes ele se coloca em situações de risco. Né? A gente tem medo, né, da pessoa ser agredida, por exemplo, por uma colocação inapropriada, de repente, né? Como ele não tem, aparentemente, ele ficou fisicamente com uma perda de equilíbrio, com uma tendência à queda. Mas muito pequena, né? Mas muito pequena, e como fisicamente ele tá ótimo, né? E ele tem uma fala articulada. Isso, é muito inteligente, muito articulado. Com tem certeza. Né, tem essa preocupação de repente ele fazer uma colocação inapropriada e a outra pessoa não entender que ele tem uma lesão, porque é uma lesão oculta. Né? Invisível, totalmente invisível. Né? Então é super importante a pessoa que sofreu a lesão, as pessoas que estão em volta, né? As pessoas da rede entenderem muitas vezes a necessidade de direitos que possam tornar evidente que aquela pessoa tem algum tipo de dificuldade, né?
Como, por exemplo, o RG-PCD. Que hoje em dia tem, né? Que antes não tinha, né? que é muito legal. Mesmo o colar girassol. O colar, isso. Né? O Lucas, por exemplo, ele tem muita resistência a falar para algumas pessoas das sequelas da lesão, né? Ele se sentia, principalmente no começo, ele se sentia muito envergonhado de não ter continuado trabalhando como professor, porque evidentemente é um direito que ele tem, que por causa da lesão e por conta de toda essa oscilação de humor, por conta da fadiga, por conta de todas as sequelas, é um direito que ele tem de se aposentar. Sim. Mas ele tinha uma resistência enorme. Que é muito comum, né? Muito comum. Uma depressão muito grande em relação à possibilidade de se aposentar. Isso. Né? Todas as condições, assim, por exemplo, usar o colar, né? Ou ter um atendimento preferencial, muitas vezes também. A pessoa fica muito constrangida, né? Teve uma vez que ele ainda estava com bastante desequilíbrio no metrô, e aí a Gi, que já veio aqui no canal, inclusive, ela falou para ele, senta no assento preferencial, Lucas. E ele não queria sentar de jeito nenhum, e aí aconteceu comigo também. E aí ela falou assim, aceita que dói menos. Ela é muito assim, na prática. Desse jeito, aceita que dói menos. E aí ele se sentou, porque é isso, né? A pessoa tem que entender que isso não é privilégio, isso é direito. Mas aqui eu vou falar também uma coisa minha também. Aconteceu isso comigo já. Às vezes eu tenho muita tontura. E eu tava tonta no metrô. E tava cheio o metrô. E tinha uma vaga lá de deficiente. E eu sentei na vaga de deficiente. Eu tava pensando que eu fosse desmaiar de tanta tontura. E um senhor veio e começou a me xingar. E ele brigou muito comigo. Como é que pode dessa idade aí, tomando o lugar da gente, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu tava passando tão mal, porque eu tinha carteirinha, né, do PCD, mas eu nem mostrei. Sabe quando você levanta, você fala, isso é complicado, porque fisicamente eu tô ok, a pessoa olha pra mim, tá jovem, tá ali vendendo saúde, não sei o quê. Como que ela senta numa cadeira de PCD, né? E é complicado, isso faz a gente ficar... Isso é um misto da gente... Por isso que às vezes eu percebo que muitas pessoas... A gente até duvida do que a gente tem mesmo. Porque a gente fala assim, não, mas que todo mundo duvida, aí você começa até a duvidar. Você fala, será que é isso mesmo? Será que eu preciso, né, dessa... Não é, como você disse, não é que eu preciso dessa regalia, assim, eu tenho esse direito, mas a gente fica... Quando a pessoa tem um problema físico, é mais fácil aceitar. Quando não tem um problema físico, é mais difícil. Quando a lesão, né, é oculta, ela não tá aparente, né? Porque as pessoas duvidam ela dela, invisível, né? Exato. Ninguém vê, né? Ninguém vê. Que a pessoa tem uma lesão encefálica. Isso, aí gera constrangimento. A gente pensa que a pessoa vai achar que a gente tá mentindo, e aí gera constrangimento, né? E eu acho que é por isso que é tão importante os grupos de apoio. Para esse reconhecimento coletivo das dificuldades, esse apoio que também é coletivo, para você tornar visíveis as suas queixas e legítimas. Muitas pessoas compartilham das mesmas dificuldades. Isso. Eu percebi uma diferença muito grande depois que o Lucas entrou no grupo de reabilitação do Centro Paulista de Neuropsicologia, isso. Né? Que é ligado à Unifesp. Né? E hoje, essas reuniões elas acontecem de forma remota, né? Desses grupos. Agora a gente tem a Abraleia, porque infelizmente não tem mais aquele lugar, né, para adultos. E a Abraleia foi muito importante, a criação da Abraleia, porque a gente tem ainda esses encontros, né? Depois a gente vai falar aqui no vídeo tudo que a Abraleia proporciona, e a gente tem essas reuniões também remotas, né? E isso ajuda tanto
quem tem lesão, como os familiares. Aí você pode falar, porque você participa, né? Eu participo, então, a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida, né? Ela foi criada, a gente está aqui, inclusive gravando na sede. A ABRALE também tem grupos de familiares de pessoas que sofreram lesão encefálica adquirida. Não só por TCE, é importante dizer, né? São reuniões que acontecem de forma remota. Sim. Então, qualquer pessoa do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, pode participar. Né? Então, ela é aberta para qualquer familiar. É abra.lea. Isso. Lá tem a rede link social tem, né? O @abra.lea. Isso. Mas é só colocar também, né? A Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida, que você acha. E aí as reuniões são mensais. E nesse grupo, como eu mencionei antes lá no simpósio, né? É um grupo de acolhimento, né? Porque muitas vezes, como eu disse, é um caminho muito solitário. Sim. Né? São poucos, dependendo de onde você está, você não tem também muitas equipes profissionais que promovam esse acolhimento dos familiares. Se já é difícil encontrar profissionais que entendam de lesão encefálica adquirida, que tenham esse acolhimento com as famílias, é muito difícil. Muito difícil, né? Muito. Então, nesse grupo, a gente compartilha dificuldades. A gente tem uma sensação, quando eu cheguei no grupo, né, uma sensação muito forte de pertencimento, sabe? De você saber que existem outras pessoas que estão passando por dificuldades semelhantes. Sim. A gente consegue trocar também o que é gatilho para algumas situações, para alguns rompantes, né? Para a oscilação de humor, para o estado depressivo, né? Então, muitas vezes é só no grupo onde você tem um espaço de escuta, você ouvindo outras pessoas que estão passando por situações semelhantes às suas, é que você vai entender que talvez aquilo também se aplique para o seu familiar, né? Talvez o gatilho seja semelhante, né? Dá aquele clique, né? Dá aquele clique. É a mesma coisa que acontece com a gente, no grupo nosso de pacientes. É muito importante, é incrível como faz falta quando aquilo, na pandemia, a gente ficou sem, né? Porque é isso que você falou. A pessoa fala alguma coisa, a gente fala... Ou às vezes ela fala assim, não, aconteceu isso comigo, tal, e eu aprendi que fazer isso é bom pra mim. Aí você fala, nossa, legal, vou fazer isso também. E como é importante isso, gente? É muito importante você ter pares, né? Pessoas... Exato. Pessoas que compartilham das mesmas dificuldades que você, das mesmas angústias, sim. Né? Dos mesmos anseios, porque não é só dificuldade, né? Isso. Das mesmas angústias, dos mesmos anseios. A gente, muitas vezes a gente chora muito, né? A gente ri, tem algumas frases assim que, como eu disse, né, que o cuidado é sempre, quase sempre, não posso generalizar assim, mas na maior parte das vezes é feminino. Tem muito uma frase que surge, você é muito guerreira. E aí a gente fala, eu não quero ser guerreira, isso, né? Guerreira é a Xena, eu sou só sobrecarregada mesmo. E então, compartilhar dessas dores e desses sabores também, né? Porque é também um grupo que dá muito alento. Quando você percebe familiares de pessoas que sofreram lesão há mais tempo, você percebe que nem sempre o caminho de reabilitação ele é linear. Ele muitas vezes é em zigue-zague, né? Você pode ter retrocessos, você pode ter avanços. Nem sempre é um caminho linear, é um caminho difícil. Sim. Mas existe essa esperança de melhora. De melhora. E isso também eu quero chamar a atenção para o canal, né? Desse papel fundamental que vocês fazem. Sim. Não só de divulgar o que é lesão encefálica adquirida, né? De trazer também relatos de profissionais,
relatos nossos também, né? De familiares, de pessoas que sofreram lesão. Mas como você agir, como vocês são exemplos de coragem, né? Como vocês trazem essa visibilidade, vocês abrem portas, vocês dão voz para uma série de dificuldades que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de encontrar um grupo. A gente tem dificuldade de entender mesmo lesão. A gente tem dificuldade de encontrar equipe. Né? Como é fundamental o trabalho de vocês para dar visibilidade a essas questões. Eu estava comentando com você, né? É muito cansativo para mim e para a Gi, porque a gente tem a fadiga, que é uma das consequências, né, comuns de trauma de crânio, e a gente precisa dormir muito, a gente cansa muito, mas isso traz é tão gostoso fazer. Eu não gosto de aparecer em vídeo, mas é tão gostoso o retorno que a gente tem, porque a gente sabe que ajuda, a gente sabe que é importante, a gente sabe que precisa, a gente sabe que está em falta. E eu não consigo, sabe? Eu não consigo parar eu acho assim, enquanto eu não sentir que o canal tá redondo, de dar muitas informações a ponto de uma pessoa ter um AVC, sofrer um acidente, ter um tumor, ter alguma coisa, e ela encontrar no canal a maior parte das informações, de exemplos, de profissionais falando das consequências, enquanto eu acho que eu não chegar nesse ponto, eu não consigo parar, sabe? Porque eu tive tanta sorte, por eu ser profissional da saúde, conhecer vários profissionais também, ser uma fonoaudióloga, ter uma noção disso, eu tive tanta sorte, tanta oportunidade que muita gente não tem. E eu, por exemplo, tive que vir para São Paulo para fazer esse tratamento. Então, o Brasil é gigante. E quantas cidades? A maioria não tem. Não tem profissional que entende disso, não tem neurologista que entende disso, não tem neuropsicólogo, não existe nem neuropsicólogo, sabe? Não tem como você fazer. E no canal, você pode saber de consequências que às vezes ninguém nunca te falou. Eu já ouvi muito isso. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Primeira vez que eu escuto falar disso. Então isso não tem como falar, não tem dinheiro que pague, né? A gente não ganha nada mesmo, mas não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. É uma gratificação, é muito gratificante, sabe, esse trabalho. É muito legal. E ele só funciona, ele só dá certo por causa de vocês, que topam vir aqui. Porque se os profissionais não falassem, pode vir aqui, não perdesse o tempo deles, entre aspas, para falar, eles não cobram nada, eles dão, passam o conhecimento deles, né? Você que veio de longe para vir aqui gravar, viajou, pediu, né, uma licença no seu trabalho. Se não fosse vocês fazerem isso também, isso não existia. Então é um trabalho em conjunto de todos nós com o mesmo objetivo, que é ajudar as pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente passa, né? Exato. Então só existe porque tem vocês também. Então você também faz parte disso. Você também faz parte do canal. Obrigada. E é um trabalho, eu acho um trabalho muito importante. Assim. Eu acho fundamental. E é isso, né? Essa construção tem que ser coletiva. Tem que ser coletiva. Né? A gente, assim, meu maior desejo, eu acho que é de criar essa comunidade de afeto mesmo, né? Que a gente possa acolher o maior número de pessoas. A pessoa que sofre a lesão também, ela tem que elaborar uma série de lutos, né? Lutos. É um processo que é doloroso também. Porque a gente tem que renascer, né, Tati? É muito difícil. O que a gente era... morreu mesmo, é uma morte mesmo, tanto para o familiar também, porque muitas vezes, grande parte das vezes, a pessoa não vai ser o que ela era. Exato. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tanto para quem sofreu e está passando por aquilo, né, como eu que sonhava um monte de coisas, estudei para um monte de coisas, a coisa que eu mais gostava de fazer era estudar,
e agora não faço isso por um monte de motivos, por um monte de dificuldades que eu tenho. Então a gente tem que renascer, e isso é um processo, não é da noite pro dia, e não é fácil. Exato. Como é pro familiar também, né? Um processo. E tem que reelaborar, né? E ressignificar a vida também, né? Ter outros sentidos, né? Então, o Lucas também tem bastante dificuldade com leitura, né? Ele ficou com uma dificuldade de concentração, né? Então, leitura para ele, eu percebo que é uma coisa que ele imagina, era uma pessoa que lia bastante. Isso que eu ia falar. Mas ele tem bastante, né, dificuldade de se concentrar, muitas vezes esquece o que leu, então tem que voltar, né? E isso é muito difícil pra gente, é muito difícil. Exato. A gente se sente péssima, porque o Lucas, como eu, a gente gostava de estudar, né? Fez faculdade, não parou na faculdade, fez pós, fez especialização, fez mestrado, não parou ali, porque quem faz tudo isso são pessoas que gostam de estudar. E aí, de repente, você fica com uma dificuldade, tanto de ler, como de concentrar, como de ter atenção, como de aprender, e é muito difícil, né? E aí eu acho que nesse sentido, a gente precisa muito de uma equipe multidisciplinar mesmo, né? E muitas vezes não são só profissionais de saúde, né? Então, a gente tem psiquiatra, tem neurologista, tem neuropsicóloga, tem fonoaudióloga, mas a gente também precisa, além das fisioterapeutas, mas tem educadoras físicas, Sim. Né? Que muitas vezes são essenciais nessa continuidade. Né? Psicomotrista, que a gente viu agora psicomotrista, no simpósio, optometrista, né? Que então, super importante. Exato, que muitas vezes a gente eu nem conhecia o nome dessas profissionais, a gente estava comentando sobre isso, na neuropsicóloga eu nem sabia que existia. Isso, né? Na minha época eu nem sabia também. Eu nem sabia que fonoaudióloga fazia reabilitação cognitiva também, né? Nossa, ela foi super importante, foi fundamental assim na reabilitação do Lucas, pela questão da linguagem, pela questão da cognição mesmo, né? Da comunicação. Da comunicação. Né? E outras coisas, né? A gente estava comentando das artes, no caso do Lucas é a música, mas a gente vê também outras artes envolvidas, artes cênicas, né? O teatro. O canto coral, né? Que tem o coral. O canto coral, que envolve ainda por cima uma questão de socialização também, né? Mas as artes plásticas, de uma forma geral. Então, assim, acho que... A gente pode se reinventar de várias maneiras, né? Apesar de tudo que aconteceu, não é fácil pensar, eu não posso ficar pensando a ausência da minha irmã, e pensar em toda a tragédia que aconteceu na minha vida, eu não fico focando nisso. É triste, sofro, mas eu sou tão feliz por um monte de coisas, sabe? E eu falo, gente, pode dar certo, pode ser feliz, porque eu pensei que eu nunca mais fosse ser. Eu adoro tirar foto. E quando aconteceu o acidente, eu fiquei mais de ano sem querer tirar uma foto, sem sair numa foto. E eu pensava assim, nossa, gostava tanto de tirar foto, eu acho que eu nunca mais vou querer tirar uma foto. Porque a minha tristeza era tão grande que eu não queria registrar nenhum daqueles momentos da minha vida, sabe? Eu passei mais de ano sem querer sair numa foto, sem querer pegar numa máquina fotográfica. Nada. E hoje em dia voltei a ser a louca da foto, né? Então é muito bom, assim, dá pra ser feliz, dá pra voltar um monte de coisa, dá pra sentir alegria, dá pra, né? E valorizar pequenas coisas, porque todo mundo tem algo que ama na vida. Tati, como ficou a dinâmica familiar de vocês? Como que ficou a relação do Lucas com as filhas depois do acidente? Então, depois da lesão, logo depois da lesão, todo mundo precisou entrar em terapia, né? Eu até hoje faço terapia e terapia de casal com o Lucas para tentar reelaborar esses papéis, ressignificar esses papéis. E a Yara, logo depois do acidente, ela parou de falar, como eu disse, e aí ela também entrou em terapia. Só a Jade que não, porque a Jade tinha 1 ano de idade e eu não conseguia elaborar direito.
mas ela entrou em terapia para tentar dar uma acolchoada no trauma, né? E então eu acho essencial acompanhamento com psicólogos, né? Além dos outros profissionais que acompanharam o Lucas, a terapia é fundamental, né? Ficou muito diferente, né? Então a relação, ela tinha uma relação de muita proximidade já com o Lucas, mas ele saiu desse lugar de cuidador das meninas, né? Porque num primeiro momento ele teve que ser cuidado. E agora a gente está recriando essa relação, né, dele com a Yara e com a Jade. Para as minhas filhas também, eu acho muito importante a convivência com uma pessoa que é neurodivergente, vamos dizer assim, né? Porque isso também, eu acredito que vai fazer com que elas cresçam aceitando, incorporando e valorizando essa diversidade neurológica também, né? Eu acredito muito que a convivência com o Lucas, de certa forma, vai contribuir para que elas sejam pessoas que lutem pela inclusão, sejam pessoas que valorizem a diversidade, sabe? Que isso contribua também para a formação enquanto pessoas menos preconceituosas. Acredito nisso, né? também. Menos capacitistas. Então, eu consigo enxergar nesse processo todo uma questão muito positiva na própria formação delas, né, que elas vão levar para a vida adulta, né? Eu já percebo muito isso, né? Porque criança é uma coisa muito transparente, né? E muito direta também. Tati, já que você fez toda essa propaganda do canal, vou pedir para você terminar o vídeo. Então, gente, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam as postagens. A Fernanda e a Gi também estão sempre postando novos vídeos, mas também tem outras redes sociais. Mas assim, compartilhem e curtam para a gente fazer esse canal crescer e para essas informações e esses depoimentos chegarem ao maior número de pessoas possível. Ajudar o maior número de pessoas possível. Tá certo. Obrigada, Tati. Falou melhor que eu. Vou colocar ela agora todo final para falar. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigadão. Obrigada pelo convite. Até o próximo vídeo. Até. Pelo menos aqui eu não vou ter como ficar rodando. Eu vou ficar parada. Gente, eu acho que eu fiquei rodando o vídeo inteiro. Ai, meu Deus, tem que ser... Agora a gente já sabe, a próxima cadeira tem que ser parada. Tem que ser daquela sala ali, que é parada.